Vamos lá, pessoal, 9h32, né, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando a transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical, da Primeira Igreja Batista em Jandira. É um prazer ter você aqui conosco, né, você que está nos assistindo agora e você que também que nos assistirá depois. É muito bom poder ter você participando desse momento conosco e aprendendo e compartilhando mais da palavra do Senhor, né? É bom estarmos juntos, como disse, nesse tempo, como temos dito, diferente, mas também que nós já estamos nos adaptando a esse novo modelo, né, de também interagir de uma forma online, mesmo que depois que retornarmos a gente vai precisar disso, né? Então nós estamos nos adaptando a isso também, né? Se você tem nos acompanhado, nós estamos estudando as cartas de Paulo aos Coríntios, né? E nós, desde o começo do ano, nós estamos então estudando as cartas de Paulo aos Coríntios. Nós fechamos alguns domingos atrás a primeira carta e nós então introduzimos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é o tema então da nossa lição de hoje, tá? A nossa revista é essa aqui que nós estamos utilizando. Como dissemos, você pode adquirir no site lá da Cristã Evangélica, como a gente sempre fez, de distribuir as revistas nesse quadrimestre, por conta do cenário e por conta da logística que demandava, a gente preferiu não distribuir as revistas, e você pode adquirir por sua conta, né? Ou então acompanhar conosco aqui, que a gente está fazendo basicamente uma exposição dos capítulos, seguindo simplesmente só o roteiro que a revista nos propõe, tá bom? Então a gente está estudando, como eu disse, a segunda carta, e hoje o nosso capítulo que será estudado é o capítulo 4, tá? Então se você chegou agora aí, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 1 ao 18. Tá? Bom dia para quem chegou depois. Então, segundo aos Coríntios, deixa aberto aí comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, nós leremos e estudaremos então todo o capítulo, tá? Essa é a nossa proposta da aula de hoje. E o autor, ele propõe um tema para a nossa aula que eu acho bastante interessante, e vocês vão entender dentro do contexto daquilo que a gente vai dizer. Um tesouro para levar e distribuir. E a gente vai falar então o que é esse tesouro que Paulo nos ensina, né? Aquilo que nós levamos conosco. Vamos orar pedindo a direção do Senhor? Pai, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, por esse tempo aqui, ó Pai. Nós não canso de te agradecer, ó Pai, porque mesmo em momentos distantes, fisicamente, não podendo nos reunir, nós somos gratos por essa tecnologia que também nos aproxima, Pai. Óbvio, não substitui o presencial, o físico ali, ó Pai, mas nós temos nos aproximados uns dos outros, e poder desfrutar desse recurso alegra o nosso coração, Pai. Que nós possamos nos usufruir disso e ter um tempo nessa manhã de domingo, de aprendizado da Tua Palavra, Pai. Nós não queremos somente informação, mas nós queremos informação para que nosso caráter seja formado, o Senhor em nós, e para que sejamos transformados pelo Senhor. Dirige esse momento, ó Pai, esse tempo aqui. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 4, deixa aberto aí comigo, né? Você vai me ver de vez em quando olhando aqui para um celular que você está vendo aí na sua câmera, olhando para as minhas anotações aqui, mas eu estou aqui com vocês, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, eu tentarei, na medida do possível, acompanhar aqui nos comentários da live, tá? Então, segundo os Coríntios, capítulo 4, mas antes de entrarmos propriamente no texto, eu quero reforçar mais uma vez com vocês aqui, para que você tenha em mente a relação de Paulo com os coríntios, né? Como que começa e como que se dá essa relação de Paulo? Porque às vezes a gente está estudando, tanto na primeira carta como na segunda, e a gente fala de uma carta perdida, de uma carta triste, de uma carta mais severa. Como que se dá essa relação de Paulo com os coríntios, né? Então eu quero que você tenha esse pano de fundo em mente. Então eu vou tentar mais uma vez aqui de uma forma muito simples, né? Obviamente,
simples, porque nós já vimos isso, e precisa de uma relação entre Atos, né, nas etapas das viagens de Paulo, nas ações de Paulo com Coríntios, para a gente entender de uma forma mais precisa essa relação de Paulo com Coríntios. Mas como que se dá isso, então, para que você tenha em mente? Paulo, quando ele está ali na sua segunda viagem missionária, ele evangeliza a cidade de Corinto, né? E Paulo, então, depois dessa evangelização ali, de que alguns se convertem, ele escreve uma carta para eles, e uma carta na qual nós consideramos perdida, que a gente não tem dentro das escrituras aqui, né? Então não é palavra de Deus para nós, não é inspiração, mas uma carta que se perde, na qual ele ordena que os cristãos se separem dos crentes profanos que viviam na imoralidade, como nós já vimos ali quando nós falamos em 1 Coríntios. E aí, então, Paulo, ele escreve 1 Coríntios quando ele está em Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária, e com o objetivo de abordar diversas questões que estavam ocorrendo na igreja. Então, para que você tenha em mente, Paulo está na sua segunda viagem missionária, ele evangeliza Corinto, ele escreve uma carta que nós não temos ela, mas para tratar diversos problemas de moralidades que ocorriam na igreja, e depois então chega para ele diversos assuntos que estavam ocorrendo na igreja, e ele escreve uma carta que é a que nós temos conhecimento, que é a de 1 Coríntios, que nós estudamos anteriormente. E aí Paulo então ele deixa Éfeso para uma breve e dolorosa visita a Corinto, e depois retorna a Éfeso. Daí é interessante porque o propósito de corrigir alguns problemas de Paulo ali, quando ele deixa Éfeso, parece que ele não consegue um grande êxito ali, né, no seu intento. Então Paulo ele envia uma outra carta, a chamada Carta Triste, na qual ordena aos coríntios que disciplinem o principal oponente dele na igreja. Então é o que a maioria dos estudiosos aí concordam dentro dessa linha do tempo. E Paulo, então, ele deixa Éfeso, ele aguarda Tito, primeiro em Troade e depois na Macedônia. E Paulo, então, Tito chega, então, até Paulo, com boas novas de que a igreja disciplinara o oponente de Paulo, e que a maioria dos crentes de Coríntios estavam se submetendo à autoridade de Paulo, que era um problema que nós vimos lá em 1 Coríntios. Então, Paulo ele escreve 2 Coríntios na Macedônia. Então, quando Tito chega com essas boas novas para ele, ainda durante a terceira viagem missionária, em resposta ao relatório favorável de Tito. Então, essa é a relação de Paulo com a igreja de Corinto que a gente precisa ter em mente. E há uma grande concordância entre os autores, aí, os estudiosos, dentro desse contexto que eu estou falando para vocês. Então, muito possivelmente, a segunda carta de Paulo, aí, escrita aos Coríntios, foi escrita aproximadamente um ano depois da primeira, cerca de 57 depois de Cristo, né, quando Paulo ali está na Macedônia. Então, esse é o período em que essa carta é escrita, por volta de um ano depois da primeira carta. Segundo os Coríntios, ele é considerado por muitos estudiosos a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Isso é algo importante também para termos em mente. Porque nessa carta ele descreve algumas das suas aflições e angústias. E é interessante que à medida que nós lemos essa carta, nós identificamos o amor e a preocupação de Paulo com a igreja e quanto ele desejava o crescimento especial dos irmãos daquela igreja. Né? Então esse é um pano de fundo, de uma forma geral, entre a relação de Paulo com Coríntios e o objetivo, o propósito de Paulo escrever a segunda carta aos Coríntios. E nós estamos então no capítulo 4, como eu já disse, mas eu quero que você também consiga formar na sua mente uma subdivisão dessa carta, né? Porque nós vimos lá no primeiro capítulo que Paulo ele vai como uma típica carta, né? Ele se apresenta, né? E começa a saudar então a igreja. Ele apresenta ali, né? Nos versos de 3 a 11 do primeiro capítulo, ação de graças pela obra de Cristo entre eles. E é interessante porque do capítulo 1, verso 12, ao 7,16, ao capítulo 7,16, nós vamos ver um contexto maior dentro da carta. Paulo ele vai falar da relação entre ele e a igreja. Então nós falamos da defesa de Paulo ali contra acusações injustificadas. Não sei se vocês lembram disso, mas eu falei aí 2 domingos atrás
que Paulo faz a defesa diante das suas acusações feitas contra ele por parte de alguns membros da igreja de Corinto, né? E uma delas é que eles estavam acusando Paulo de não ter sido honesto com a igreja ao mudar o seu plano de visitá-los, né? Paulo estava sendo acusado de falta de integridade, então ele apresenta ali a sua defesa. E ainda dentro do capítulo 2, nós vimos também ali há 2 domingos atrás que Paulo, existia ali um membro da igreja arrependido e que Paulo descreve como ele deveria ser readmitido na igreja, né? E aí nós terminamos então o capítulo 2, naquela aula, dizendo da preocupação de Paulo por Tito e pelo resultado da missão dele. E é interessante que foi por conta disso, a mudança de Paulo de visitar os coríntios, que ele sofreu a acusação de ter falado que ia e não foi, justamente por conta da espera ali de Tito, né? E nós vimos então a semana passada com o pastor Júnior, os coríntios, né, ali como uma carta de recomendação que Paulo descreve, né, a glória do serviço apostólico em comparação com o serviço da velha aliança. Então Paulo vai fazer uma análise ali entre Moisés, né, a antiga aliança, e o que nós somos agora em Cristo, né, e que essa nova aliança é o testemunho estabelecido por Deus com os homens por meio de Cristo. Em resumo, é isso que Paulo nos ensina, tá? Eu tenho como costume traçar essas subdivisões, esses paralelos, para que a gente possa se situar, né, onde nós estamos lendo. Porque nós chegamos agora no capítulo 4 e Paulo está ainda se defendendo dos seus acusadores, né, dentro desse contexto maior do capítulo 1, 12 a 7, 16. E aí eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no 4, como eu já pedi para você abrir, mas que você acompanhe aí a leitura comigo dos versos de 1 a 6. Então vamos lá? 4 de 1 a 6. Segundo, né? Eu abri errado aqui, deixa eu só me corrigir aqui que eu abri a primeira carta, é a segunda carta. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, uma iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Como disse, Paulo, então, dentro desse verso, dentro do contexto, ele está se defendendo dos seus acusadores, né, dentro desse contexto maior, e na sua defesa ele apresenta o glorioso ministério da nova aliança que nós vimos na aula passada, que oferece vida às pessoas, salvação, justificação e tem poder para transformar vidas. É isso que nós temos de uma forma geral. E eu quero dividir a nossa aula de hoje aqui em 2 grandes tópicos, né? O primeiro está aqui dentro desses capítulo 4 de 1 a 6, onde Paulo fala sobre a sua sinceridade no cumprimento do seu ministério. Então talvez não, né? O tópico que poderíamos dar aqui é a sinceridade de Paulo no cumprimento do seu ministério. Há um autor, escritor, pastor já falecido, né, Carlos Oswaldo, ele tem um livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, e ele descreve que os muitos obstáculos que Paulo enfrentava no ministério não os podiam derrubar. A cegueira dos seus ouvintes não o podia levar à desonestidade. O servo de Deus, e eu quero que você tenha isso em mente aqui comigo, tem a responsabilidade de transmitir a mensagem do Evangelho de forma clara, honesta e sincera. O que nós vimos que muitas vezes não estava ocorrendo ali aos coríntios, e muitas vezes Paulo era acusado de não fazer isso, né? Então, nesses 6 primeiros versículos, ele descreve como ele procede e proclama o Evangelho que é concedido pela misericórdia divina e não pelo mérito humano.
ele destaca, então, de uma forma geral, aqui a gente vai abrir cada um deles, como a mente de algumas pessoas ainda estão cegas perante esse evangelho, e ressalta que o conteúdo do seu evangelho é Jesus Cristo, o Senhor. Eu, ainda a título de introdução aqui desse capítulo, eu estava lendo um livro essa semana em que o autor dizia que o evangelho é uma mensagem de maravilhosas boas novas para aqueles que sabem e reconhecem seu desespero diante de Deus. Ouvir o evangelho significa ser completamente abalado, significa mudar. Existem pessoas que conhecem o conteúdo do evangelho, mas que necessariamente não foram impactados, transformados e salvos pelo evangelho, né? O evangelho, e isso aqui é interessante ainda de título de introdução, não é saber alguma informação sobre Jesus, é Jesus, né? Conhecer e aceitar essa boa notícia implica em transformação, pecados perdoados, uma nova vida começada, um relacionamento pessoal com Deus, o nosso Criador, para sempre. E Paulo, então, ele introduz esses versos nos ensinando, algumas coisas sobre esse evangelho. E a primeira coisa que ele nos ensina aqui, a primeira questão que ele nos ensina, é que o evangelho é recebido por misericórdia divina. Veja, portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, né? O evangelho não é mérito do homem, é pela misericórdia de Deus. Todos os servos de Deus precisam estar conscientes de que o ministério de valor excelente lhe foi dado pela misericórdia de Deus. Paulo não estava esquecido de que havia sido perseguidor da igreja e por isso indigno de receber tão nobre tarefa. Porém, a consciência de tão grande ministério fazia com que, diante das tribulações enfrentadas, no desempenho, não desfalecesse. Isto é, não desmaiasse, não desfalecesse, que nós vamos falar em seguinte. Então, esse evangelho não é mérito nosso, né? Essa boa nova, essa boa notícia, né? Essa mensagem maravilhosa é para aqueles que sabem e reconhecem seu desespero diante de Deus, mas é graça de Deus para nós. Jesus Cristo é um presente de Deus, a salvação que Ele nos dá é um presente de Deus para nós que não somos merecedores. Nós recebemos esse evangelho e Paulo recebe essa missão que ele vai falar por misericórdia divina. E aí Paulo nos ensina também que ele nos dá força para enfrentarmos o sofrimento. Paulo termina o verso 1 aqui, a última parte, dizendo: por isso não desfalecemos, não desanimamos, trazendo a ideia aqui de perder a coragem, de desanimar. E é interessante porque quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos alguém que enfrentou diversos sofrimentos: perseguição, rejeição, oposição, abandono, apedrejamento, açoites, prisão, acusação, naufrágio, tantas coisas. Mas todos esses sofrimentos não desencorajam o apóstolo Paulo. E ele não desistiu de pregar o evangelho, porque o mesmo Deus que chama, o chamado divino, vem acompanhado da capacitação dada por Deus. E Paulo tinha consciência disso. Então por isso ele não desanimava. Então essa tarefa, esse evangelho, essa boa notícia que ele recebeu e que ele tem como missão pregar, não é mérito humano, é recebido pela misericórdia divina. E ele também, ele nos dá a força para enfrentarmos o sofrimento. E Paulo nos ensina que ele deve ser anunciado com integridade. Veja o que o versos 3 e 4 aqui. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, aqui está encoberto. Perdão, verso 2, eu pulei aqui. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendando-nos a consciência de todos. O servo de Deus, como disse no começo, ele tem a responsabilidade de transmitir a mensagem do Evangelho, de entender, de viver, de ser transformado, de transmitir a mensagem de forma clara, honesta e sincera. Ele não deve ser oculto ou misterioso. O apóstolo Paulo usa termos fortes para definir o método dos falsos ministros. Aqui a revista nos propõe: ocultam coisas vergonhosas, que talvez é o que está na sua versão aí.
andam com astúcia, adulteram a palavra de Deus. Ao contrário dos métodos usados por aqueles, Paulo agia com integridade, manifestava a verdade na própria vida e anunciava a mensagem de forma explícita e compreensível. Por isso, recomendava-se a consciência de qualquer homem. E aqui é importante a gente abrir um parênteses, porque nós temos visto hoje um evangelho sendo anunciado, um evangelho, vou colocar entre aspas, porque talvez nós nem podemos chamar de evangelho, mas com essa falta de integridade, né, de pessoas que anunciam, mas que não têm na sua vida a marca, como eu disse no começo, de alguém que foi transformado e impactado por esse evangelho. E utilizam-se de recursos, e o recurso que eu estou dizendo aqui não é tecnológico, não é métodos, mas de recursos não íntegros para anunciar esse evangelho. Talvez para se beneficiar, talvez para ganhar dinheiro em cima do evangelho, talvez para tantas outras coisas, como nós vemos nas mídias nesses últimos dias aí, ou outras coisas que vemos. Mas Paulo aqui, dentro do seu contexto, ele fala, eu anunciei, se defendendo daqueles que é com integridade essa verdade. E aí ele vai dizer que esse evangelho é encoberto para os cegos. E é interessante, porque eu já quero contextualizar aqui, porque para aqueles que não entenderam que desde Adão e Eva todos nós fomos seduzidos a desobedecer a Deus, que não somos justos e que não estamos em um bom relacionamento com Deus, esse evangelho está encoberto. Para aqueles que não entenderam que precisam de uma vida nova, ser criado de novo, porque estão mortos em seus delitos e pecados, são esses que o evangelho está encoberto. Que não entenderam que por meio da morte e ressurreição de Cristo na cruz, ele se tornou o nosso Redentor, aquele que faz a paz entre nós e Deus, aquele que tomou sobre si a nossa culpa e que apaziguou a ira merecida de Deus. E aí Paulo vai dizer nos versos, aí sim, que eu li anteriormente, 3 e 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que se mantenham na escuridão. E aí, Paulo vai nos dar a quinta lição aqui dentro desse tópico, que o Evangelho, essa tarefa, dentro dessas coisas, dessas lições que Paulo nos ensina sobre o Evangelho, é que ele está brilhando para os que creem. Veja comigo os versos 5 e 6. Mas não pregamos a nós mesmos, mais uma vez aqui, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa luz resplandecente é a mensagem do Evangelho que os pregadores devem anunciar, em vez de anunciar a si mesmo. Jesus Cristo é o Senhor e os mensageiros não passam de servos, escravos aqui numa tradução mais literal, dedicado a eles. É isso que Paulo nos ensina. A conversão de um pecador a Cristo é semelhante ao surgimento da luz no início da criação. Mediante o ato criador de Deus, as trevas foram banidas pela luz. A conversão se dá quando o homem é iluminado com um resplendor que revela a verdadeira natureza de Cristo, em cuja face se vê a glória de Deus. Talvez a própria experiência de Paulo, o autor da revista nos propõe aqui, o levasse a pensar desse modo. Então eu quero... Paulo, primeira coisa que ele nos ensina, então, de uma forma geral, é a sua sinceridade no cumprimento de seu ministério. Que esse ministério, esse evangelho, ele foi recebido por misericórdia divina. Ele nos dá força para enfrentarmos o sofrimento. Ele deve ser anunciado com integridade. Ele está encoberto para os cegos e ele está brilhando para aqueles que creem. E aí Paulo, então, ele nos ensina, dentro desse capítulo, uma segunda lição, dentro dos versos 7 e 18, o poder, que é o poder de Deus, que mantém Paulo de pé diante dos seus sofrimentos. E aí, ele, nos versos 7 a 12, ele vai falar sobre um tesouro em vasos de barro. Aí eu quero que você vá comigo lá a partir do verso 7. Fiquem à vontade aqui nas considerações. Se eu passei algum aqui,
Acho que não, né? Ninguém ainda... Vocês estão comigo aí? Então, Paulo faz essa introdução, né, falando da sua integridade ali no ministério. Dos versos 7 a 12, ele vai falar sobre um tesouro em vasos de barro. Verso 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, em que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. O que Paulo está nos ensinando aqui, né? O que é? Mas temos esse tesouro em vasos de barro. O que é esse tesouro que Paulo está falando? Interage comigo aí. O que você acha que é esse tesouro, né? Olha o que Paulo nos ensina. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Né? O que é esse tesouro? O que você acha? O que você entende? Você que estudou a lição, você que está lendo aí comigo, está acompanhando a aula. O que é esse tesouro que Paulo está dizendo? Vou esperar você responder. Não vou esperar, que senão a gente vai ter um time aqui, mas eu queria que você interagisse e falasse comigo aí o que você entende por esse tesouro. Dos versos 6 para os versos 7 a 12, nós temos aqui uma transição. Isso aqui é importante. Onde o apóstolo Paulo ele passa da grandeza da sua missão, ou seja, esse evangelho que nós já falamos, que ele leva, a missão que ele tem, para a sua fragilidade humana, a miséria da sua fraqueza. Paulo ele faz um contraste entre o evangelho com a fraqueza daqueles que o pregam. Paulo descreve a grandeza da sua missão de anunciar o evangelho, essa boa notícia, e a sua fragilidade humana. É isso que Paulo está nos ensinando aqui, né? Mas o que ninguém respondeu aqui, ou nós estamos no time ainda entre eu e vocês, né? O que é esse tesouro em vasos de barro aí? Os vasos de barro, aqui no tempo de Paulo, ele pode ser uma referência a pequenas lamparinas nas quais se colocava azeite para iluminação. E era muito comum encontrado nas casas do Oriente Antigo. Era de baixo preço, vendiam em muitos lugares ali e eles quebravam com muita facilidade, né? E Paulo, ele usa essa figura e ele se compara ele mesmo, né, e os mensageiros de Deus, os vasos que são portadores dessa luz divina, né, esse tesouro. E antes ainda de explicar o que é esse tesouro, né, e é o tempo que você vai falar aí comigo, eu pensando nesses versos, eu me lembrei de uma historinha que eu li num livro que eu achei muito relevante. Eu já devo ter contado na igreja algumas vezes aí, mas é o que eu queria compartilhar com você nessa manhã, né? Josué está colocando aqui: entendo que o tesouro é a própria presença de Deus em nossas vidas e sua ação em nós, né? Pega o gancho do Josué aí e escreve para a gente também. Então essa historinha dizia mais ou menos assim: um velho professor aposentado recebeu um grupo de ex-alunos, né, todos bem colocados no mercado de trabalho, e por alguns minutos ali na conversa, cada um deles já começaram a descrever ali as suas atividades profissionais, o desempenho, o crescimento da carreira e muitas outras coisas ali. Enquanto os alunos conversavam ali com o professor, né, e o professor se ausentou um pouquinho, se afastou um pouquinho, ele começou a servir café com bolo para aqueles alunos. E ele fez algo interessante: ele colocou sobre a mesa as xícaras de diferentes formatos e valor, tamanho, xícaras diferentes ali, né? Porcelana, plástico, vidro, né? Algumas mais rústicas.
Enfim, ele começou a servir o café, as pessoas comendo bolo, conversando, e o professor notou que os alunos escolheram primeiro as xícaras de porcelanas, aquelas que eram mais caras e sofisticadas ali. E aí então ele comentou, aquele velho professor sábio, que era uma referência para aqueles seus alunos, ele comentou sobre sua observação e ele disse o seguinte: é natural se comportar assim, afinal queremos sempre o melhor. Né, quando os alunos começaram a pegar as melhores xícaras, mas que eles não deveriam jamais esquecer, e o professor então ali dá uma lição para eles, né, que o importante não era a xícara naquele momento, mas era o café que estava dentro da xícara. Né. Paulo, ele utiliza aqui, eu quero fazer esse paralelo aqui com essa historinha, que Paulo utiliza a expressão tesouro em vasos de barro para fazer uma comparação, trazendo a ideia de que o tesouro valioso, que é o Evangelho, é contido em recipientes frágeis e sem valor, que é o evangelista Paulo. O Evangelho, dentro da nossa historinha, é o café, é o que é o importante. A xícara é só um acessório. E Paulo ele coloca, então, dentro do que ele nos trata aqui, que o tesouro valioso é o Evangelho. E ele é contido, ele está dentro de pessoas frágeis como ele. O foco não é Paulo quem prega a mensagem, mas é Jesus, o conteúdo da mensagem que Paulo prega. E é interessante porque em vaso de barro precisava ser quebrado para o tesouro, o evangelho, a boa notícia pudesse brilhar, reluzir e alcançar outras pessoas. Por isso que Paulo então nos ensina que ele persevera diante das dificuldades e as aflições, demonstrava como que a vida de Cristo se manifesta na vida de Paulo, porque esse vaso ele precisava ser quebrado para que o evangelho, aquilo que é valioso, fosse anunciado. Essa figura do vaso de barro demonstra a nossa fragilidade e o quanto dependemos do poder de Deus. O vaso às vezes quebra, trinca, é riscado e pode ser substituído, mas o evangelho não, ele é eterno. E por isso Paulo nos ensina então que ele persevera diante das dificuldades. E olha o que ele diz lá, como nós vimos nos versos de 8 a 9, né? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Persevera diante da dificuldade do ministério, porque o que tem valor não é o vaso, mas é o conteúdo do vaso. Apesar, o autor da revista aqui nos propõe, apesar da aparência externa dos vasos de ser de absoluta fraqueza, eles são sustentados pelo poder de Deus. Por essa razão, estão sujeitos a ser, né? Sim, Josué, a comparação com o vaso de barro seria uma razão, em razão das nossas fraquezas? Sim, ó. Apesar da aparência externa, até li aqui, lendo a sua mensagem, dos vasos ser de absoluta fraqueza, eles são sustentados pelo poder de Deus. Né? O vaso é fraco, mas o conteúdo dele, o que sustenta ele ali, é o poder de Deus. E Paulo ele vai nos ensinar então que atribulados, mas não angustiados, submetidos a todo tipo de aflição, opressão física e espiritual, mas não limitados ou impedidos de anunciar o Evangelho. Perplexos, mas não desanimados, com dúvida ou desorientados diante de certas circunstâncias, mas não sem a capacidade de reagir ou encontrar saída. Perseguidos, mas não desamparados, sempre diante da presença dos inimigos, mas em momento algum abandonados pelo Senhor. Abatidos, mas não destruídos, vítimas de muitos golpes dos adversários, mas nunca arruinados a ponto de não poder levar avante a missão. Né? Paulo, então, como eu disse aqui, ele passa da grandeza da sua missão para a sua fragilidade. Ele contrasta o evangelho com a fraqueza daqueles que o pregam. Mas Paulo ele também descreve a grandeza dessa missão de anunciar o evangelho. Né? Então, como nós dissemos aqui, Paulo ele com essa fraqueza, ele coloca as dificuldades que enfrenta, né? Atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ou seja, ele faz um contraste aqui, né? Porque ele entende
que ele não estava limitado ou impedido de pregar o evangelho diante das dificuldades, né? Ele não desanimava porque ele não perdia, porque Deus que o sustentava a capacidade de reagir ou encontrar saída. Ele não estava desamparado porque em momento algum ele se sentia abandonado pelo Senhor. E ele não se sentia, ele muitas vezes abatidos, mas não destruídos, né? Porque muitas vezes ele era acusado injustamente, mas nunca arruinado a ponto de não levar adiante a sua missão. E aí Paulo, ele apresenta então um contraste entre a vida e a morte, diante das aflições e perseguições. Paulo se viu o tempo todo exposto à morte, por causa do seu amor a Jesus. E isso fazia com que a vida de Cristo fosse manifesta na vida de Paulo, né? E aí eu quero que você volte comigo lá nos versos 10 a 12, porque ele vai dizer, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. O Paulo nos ensina aqui que os servos de Deus compartilham da morte de Jesus sempre. Isso pode significar que os sofrimentos pelos quais passam os que estão a serviço do Senhor são como experimentar constantemente a sua morte. Contudo, enquanto morremos a cada dia, a vida de Jesus se manifesta em nosso corpo. E é isso que nós vemos na vida de Paulo, né? Quando ele diz, nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Cristo, acrescenta um motivo porque estamos expostos à morte. E é seguido por uma expressão que indica a finalidade para a atitude mencionada no início do versículo. Isso significa dizer que, quer morrendo diariamente pelo sofrimento provocado pela tribulação e perseguição, quer estando sujeito a ser morto por causa da pregação do Evangelho, o corpo dos servos é instrumento para a manifestação do seu Senhor, né? Segundo aos Coríntios 4:12 também aponta para o fruto do nosso serviço sacrificial por Cristo. A experiência da exposição diária às forças que conduzem à morte é acompanhado pela contínua manifestação da vida de Jesus, não apenas para sustentar-nos, mas também para operar por nosso intermédio e conduzir outras pessoas à vida. Foi assim que, por intermédio de Paulo, a vida espiritual chegou aos Coríntios. É interessante que nós vemos Paulo aqui, ele combatendo, defendendo o seu ministério, né, porque das acusações que sofriam, combatendo problemas, como já fez lá em 1 Coríntios, né, problemas da igreja. Mas Paulo, como eu disse há 2 domingos atrás, Paulo ele tem uma percepção tão grande daquilo que Jesus está fazendo através da vida dele, que é muito lindo a gente parar e observar isso. E ele olha para os momentos difíceis da sua vida, ele olha para os momentos que ele poderia dizer que ele se sentiria assim desamparado, perplexo, perseguido, abatido, mas ele vê um propósito de Deus em tudo isso, né? Paulo, ele coloca de uma forma muito coerente a sua exposição o tempo todo à morte, mas para que Cristo seja glorificado através da vida dele. E aí eu penso, estudando isso, né, e pensando um pouquinho sobre isso, como muitas vezes hoje nós temos um evangelho, muitas vezes uma prática religiosa centrada no homem, e que nós não conseguimos glorificar Jesus Cristo através daquilo em que nós vivemos, mas nós queremos receber, nós queremos tudo para nós, e Paulo olha para tudo o que ele está vivendo, a grandiosidade da sua missão, mas ele vê Cristo em tudo isso. E aí muitas vezes eu estou querendo dizer que nós olhamos para o que está acontecendo em nossas vidas, mas nós queremos para o nosso ego, para a nossa satisfação, mas Paulo ele quer a missão que Deus deu para ele, de anunciar esse evangelho, a grandeza dessa missão. E é lindo ver essa sensibilidade de Paulo, né? Essa vocação de Paulo em dizer que ele é tão frágil, mas essa fragilidade é para que o evangelho, o tesouro, seja revelado.
e por causa disso ele enfrenta a morte todos os dias, mas que Cristo seja glorificado através da sua vida. Né? A Marinalda está colocando aqui: compreendo que a presença de Deus deve estar presente em nossas atitudes e em nossa fé. Obrigado por nos proporcionar a presença das aulas por aqui, a todos os professores. Né? Então a gente tem essa presença de Deus, né, que deve estar, e Paulo tinha isso muito forte dele, né? Essa presença de Deus presente em suas atitudes. E aí Paulo então ele vai caminhar para a conclusão desses versos, e ele vai nos explicar então as razões para não desanimar na distribuição desse tesouro tão precioso, né? E aí ele vai nos ensinar algumas lições. E eu quero então caminhar para essas lições a partir do verso 13. E aí a gente vai ler cada um deles aqui. Estão comigo ainda aí? O verso 13 diz assim: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Né? O autor, eu vou usar os tópicos aqui que ele propõe para nós, que eu acho pertinente. O servo do Senhor se alimenta, o sustento diário, né? As razões para não desanimar na distribuição do tesouro. Primeiro, o sustento diário. O servo do Senhor se alimenta diariamente do espírito de fé. Foi o que a Marinalda acabou de citar para nós. Paulo creu no Senhor e suas palavras nasceram dessa fé. Identifica-se com a fé do salmista. Ele vai citar um salmo aqui, né, que disse, que é o salmo que ele cita: o cristão em que há fé genuína não consegue deixar de falar da verdade do Evangelho. E isso é interessante, né? Ele não desanimava porque ele se alimentava diariamente dessa fé que ele tinha no Senhor, né? E aí no verso 14, o autor nos propõe aqui o tema: a promessa a ser lembrada, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Né? A certeza da ressurreição, que nós já falamos lá em 1 Coríntios capítulo 15, é um dos motivos desse temor do apóstolo Paulo. Que um dia nós todos estaremos com Cristo, né? E aí o terceiro motivo são os resultados. Olha o verso 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de graça para a glória de Deus. Ele era firmado na inabalável esperança da ressurreição, que o apóstolo continuava disposto a suportar as dificuldades. E também porque sabia que os seus sofrimentos geravam dois resultados: o amor para que os ouve o Evangelho e a glória de Deus. Né? Paulo, como eu disse, ele via a ação de Deus mesmo nos momentos difíceis em que ele vivia. E aí verso 16, a renovação diária. Olha o que Paulo nos ensina. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Né? Duas razões pelas quais Paulo não desanimava. A primeira nós vimos lá no verso 1. A grandeza do ministério que lhe foi confiado. E ele não desanimava por conta disso. A segunda é o fato de que, embora as aflições afetem o homem exterior, o homem interior se renova a cada dia. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ele apresenta aqui um primeiro contraste que ele vai apresentar também nos versos 17 e 18. Corpo vezes espírito renovado. Embora as aflições dessa vida desgaste o exterior da pessoa, o espírito que dá vida renova o seu interior dia após dia. O que é então esse homem exterior? É o nosso corpo, é o que somos, é o que temos aqui neste mundo. Essas coisas, elas se deterioram. Nós envelhecemos, cai cabelo, os cabelos ficam brancos, perde-se a visão, ficamos doentes, o corpo é enfraquecido, né? Essas coisas se deterioram, mas o homem interior,
que é o nosso espírito, ele não envelhece, não cria rugas, é o que somos em relação a Deus. Paulo tem a convicção de que isso ele vai se renovando a cada dia. As coisas dessa vida vão passar, mas o interior não, por isso ele não desanima. Enquanto o homem exterior vai morrendo, vai perdendo essa batalha, né, diante das lutas, o homem interior vai crescendo e se aproximando do seu Criador. Olha mais uma vez a percepção de Paulo, né? O pecado e a morte destroem o corpo, mas o homem interior se fortalece quando, mediante o Espírito, Cristo ele mora na pessoa, né? Priscila colocou aqui para nós, que diminua eu para ele cresça. Para Paulo viveu claramente isso no seu ministério, né? João Batista cita isso, né? Que ele cresça e eu diminua, e Paulo certamente com as suas ações práticas aí viveu isso, né? O irmão Raimundinho coloca aqui, tem pessoas que se acham o bambambam e pensa que ele é valioso só porque prega o evangelho em grandes concentrações, esquece que ele é apenas o vaso de barro nas mãos do oleiro, né? É isso que devemos aprender, que somos apenas o vaso, e é isso que devemos aprender com as palavras de Paulo, né? Paulo ele coloca essa grandeza. Paulo ele não desconsidera a grandeza da missão dele, mas ele se considera frágil diante disso, né? Porque o que é valioso é o que tem dentro dele, que é o evangelho de Cristo Jesus, né? A Jane coloca aqui, que ele cresça e eu diminua todos os dias. Sim, Paulo, né, tem essa convicção. E aí Paulo termina então nos versos 17 e 18, dizendo sobre o valor incomparável da glória eterna. Olha o que ele diz lá. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos os deles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas não no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, né? Paulo descreve aqui mais dois contrastes, duas comparações, acho interessante isso, né? Assim como ele fez com o homem interior e exterior, agora ele vai dizer o presente doloroso e sobre o futuro glorioso, né? Coisas visíveis, coisas temporárias e as coisas invisíveis, as coisas eternas. O Anderson coloca aqui, da hora, é algo sobre o qual pensamos pouco, era o segredo de Paulo, a esperança da vida além daqui. Eu acho que é exatamente isso que eu quero terminar a aula hoje, Anderson, porque o que além da grandeza da missão, do reconhecimento da fragilidade dele, né, o valor incomparável da glória eterna, né? O presente é doloroso, mas o futuro é glorioso. As coisas visíveis são temporárias, né? Mas as coisas invisíveis são eternas. Como já falei anteriormente, Paulo sofreu açoites, apedrejamento, fome, frio, pressão de todos os lados, privações, humilhação, naufrágio. Óbvio que essas situações não eram leves e momentâneas, eram situações constantes em seu ministério, mas quando ele olha para isso na perspectiva da eternidade, isso é leve e momentâneo. Ele já sabe que agora há choro e dores, mas que Deus enxugará todas as lágrimas, né? Olha o que diz lá Romanos 8:18, né? Considero que mesmo Paulo dizendo, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. A renovação do coração de Paulo vem do fato dele viver pela fé e focar nas coisas que não se podem ver, mas que são eternas. Ele incentiva os coríntios a sair do peso das circunstâncias temporárias para focar na herança daqueles que creem. Olha isso, que lindo que Paulo faz. Diante da sua defesa, diante das acusações, ele faz uma reflexão tão profunda que ele faz em aqueles irmãos que talvez estejam vivendo as mesmas pressões, aqueles líderes que talvez são sinceros e honestos, que estão sofrendo o peso daquilo que Paulo está sofrendo, mas Paulo ele com essa sensibilidade, com aquilo que ele tem de percepção do que Deus está fazendo, ele faz eles olharem para a eternidade, para aquilo que não tem, né, não tem fim, para aquilo que será, né, real, a maravilhosa presença de Deus. Eu preguei sobre esses versos
16 a 18, se você olhar aí no YouTube, é uma das minhas primeiras pregações aí na pandemia, né? E eu falei algo, eu fiz uma explicação de alguma das coisas que eu até falei aqui, mas eu falei algo naquela mensagem que eu quero caminhar para a conclusão dessa aula e pensar com você sobre isso para a gente concluir. É importante ressaltar que Paulo não negava a realidade do que estava vivendo. Nós vemos isso em diversas passagens, mas o seu foco não estava nisso. Estava em olhar para Deus e cumprir a missão que recebeu do Senhor. Vou repetir. É importante ressaltar que Paulo não negava a realidade do que estava vivendo. Nós vemos isso em diversas passagens, mas o seu foco não estava nisso. Estava em olhar para Deus e cumprir a missão que recebeu do Senhor. Eu quero concluir essa aula com uma reflexão para você. A gente se sente frágil, como Paulo aqui, de expor um texto tão grande como esse. Mas a minha pergunta para você é, para quem você está olhando? Para as dificuldades? Para o presente? Para a missão que talvez é dolorosa? Para a situação presente aqui? Ou você tem olhado para Deus? Para a missão que recebeu dele? E quando eu digo missão aqui, eu não estou falando atividade, eu estou falando essa missão tão linda, quando eu digo missão aqui, eu quero dizer você receber esse evangelho, poder viver esse evangelho e transmitir esse evangelho para as outras pessoas, uma vida transformada. Mas muitas vezes nós estamos olhando para tanta situação presente, que aí eu quero repetir mais uma vez. Nós somos atribulados e aí baixa a angústia. Nós somos perplexos e nós nos sentimos desanimados. Nós somos perseguidos e às vezes nos sentimos desamparados. Nós ficamos abatidos e nos sentimos como excluídos. Mas quando a gente olha para Deus e para o foco é a missão que recebemos dele, nós podemos ser atribulados, mas nós não somos angustiados. Nós podemos nos sentir perplexos, mas nós não somos desanimados. Nós somos perseguidos, mas nós não somos desamparados. Nós somos abatidos, mas não somos destruídos. Por quê? Porque há um Deus que nos sustenta. Há um Deus que vem de encontro às nossas necessidades para que a gente possa viver a realidade desse evangelho. Nós somos vasos frágeis, fracos, mas que nós carregamos algo muito precioso. E aí eu vou voltar para a ilustração. O importante não é a xícara, o importante é o café. Eu estou com um presente que eu ganhei da Letícia aqui, uma xícara com a foto dela, Dia dos Pais, linda, que eu gosto muito. Mas o importante nesse momento para mim é a água. Porque senão minha voz não vai terminar a aula. Mas eu estou usando como ilustração para você ter em mente a sensibilidade de Paulo e a certeza da missão que ele recebeu do Senhor. Olhar para Deus e cumprir a missão que recebemos do Senhor. Que seja o nosso foco. Olhar para Deus e cumprir a missão que recebemos do Senhor. Como marido, como esposa, como pais, como filhos, como profissional, como alguém que recebeu uma vocação, um chamado para exercer uma carreira, como alguém que recebeu uma vocação, um chamado para exercer um ministério, olhando para Deus com o objetivo de cumprir a missão que recebeu do Senhor, sabendo que as coisas são temporárias, mas aquilo que nós vivemos e recebemos, aquilo que nós recebemos e viveremos com o Senhor é eterno. Duas lições, como eu disse, a sinceridade de Paulo no cumprimento do seu ministério e o poder de Deus mantém Paulo de pé diante do seu sofrimento. Paulo foca nas coisas invisíveis, coisas permanentes e eternas, em Deus, em Jesus, no perdão dos pecados, na vida eterna, no relacionamento com Deus, nas promessas de Deus, na fé e na certeza de que a nossa morada permanente não é aqui. E é isso que fortalece o coração de Paulo, de não se deixar desanimar pelas circunstâncias. E a minha pergunta para encerrar a aula de hoje para você é: onde você tem focado? Paulo foca nas coisas invisíveis, coisas permanentes, coisas eternas.
né, em Deus, em relacionamento com Deus, perdão de pecados, vida eterna, né, nas promessas de Deus, na fé, na certeza de que a nossa morada permanente não é aqui, né? E é isso que fortalece o coração de Paulo, que nós possamos focar nessas coisas. Amém? Né? Que Deus, mais uma vez, tenha misericórdia de nós e nos ajude a aprendermos com o exemplo de Paulo. Vamos lá? Pai, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, por esse tempo aqui, ó Pai. Obrigado pelas lições valiosas e preciosas que o Senhor nos ensina através da vida de Paulo, Pai. Ó Pai, muitas vezes podemos viver momentos difíceis e se não estamos vivendo, viveremos dias difíceis, ó Pai. Mas nós queremos ter o mesmo olhar, a mesma sensibilidade e o mesmo olhar de Paulo, Pai. Sensibilidade em saber que o Senhor está presente e que nada foge do seu controle, ó Pai. Mas também a certeza de que o nossa morada e o olhar e a certeza de que a nossa morada permanente não é aqui, mas é com o Senhor. E focar naquilo que um dia nós viveremos. Pai, perdão porque muitas vezes nós focamos no aqui, no agora, e nós esquecemos das coisas eternas. Ó Pai, de relacionamento com o Senhor, ó Pai, de intimidade com o Senhor, de busca da Sua palavra e da Sua presença, ó Pai, de uma vida de oração, ó Pai, de sermos um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, ó Pai, um filho melhor. Nós focamos, ó Pai, em coisas que são materiais, ó Pai, mas nós queremos focar nessas coisas que são relacionamentos com o Senhor, e através disso, ó Pai, uma vida moldada e transformada pelo Senhor. Que o nosso olhar, Pai, esteja no Senhor e na missão que recebemos do Senhor, seja ela qual for. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe mais uma vez. Antes de terminarmos aqui, fica só comigo mais um pouquinho. O tema da nossa próxima aula está lá em 2 Coríntios, né? Nós vamos dar sequência agora ao capítulo 5, verso 1, até o versículo 6, o capítulo 6, verso 10. Eu sempre me enrolo aqui, né? Então, tema da próxima aula, né? Os versos. 2 Coríntios 5, 1, de 6 a 10. Então, você começa lá no 5, 1 e vai até o capítulo 6, verso 10, tá bom? Então, leia aí, faça suas anotações, interaja com o professor que vai estar dando a aula aqui. Agradeço pela sua presença, pelas palavras aqui, que possamos aprender com o exemplo de Paulo, tá? Então, obrigado pela sua paciência, pela sua presença. Fica conosco aí nas nossas programações. Daqui a pouco o ANSI, né? Um pouquinho antes do culto, o Ministério Infantil. E depois o nosso culto à noite, tá? Estaremos juntos novamente. Então, participe, se envolva e que possamos crescer na graça e do conhecimento de Cristo Jesus, tá bom? Um abraço para você e um grande domingo a todos.